E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dormir, sobre como é importante uma boa noite de sono, o que acontece no nosso cérebro enquanto a gente dorme e o que também acontece quando a gente não dorme como deveria, né? Então, bora aprender um pouquinho mais sobre como funciona o cérebro. Fica aí até o final. Se você estiver no YouTube, já se cadastra, já aciona o sininho, já compartilha. Se você estiver no Instagram, manda pra galera, manda pra geral e vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse momento tão importante na nossa vida, um momento tão essencial durante o nosso dia aí, beleza? Então é importante, primeiro de tudo, a gente saber, e na verdade eu acho que a gente já sabe, né? Que o sono é extremamente importante, né? Então, desde o menor animal conhecido atualmente até o maior, todos eles dormem. Todos, todos, todos. Tipo, desde o inseto até aquela larvinha nojenta, eles dormem. Então, nós, como seres humanos, também precisamos dormir. Não é uma escolha, é uma necessidade biológica, fisiológica, e a gente tem que colocar isso como uma prioridade, né? Então, é importante a gente entender que o sono ele não é só pra gente descansar de um dia corrido, de um monte de coisa que a gente tinha pra fazer. O sono ele também serve como um agente reparador da nossa saúde, que traz uma qualidade, uma manutenção melhor da nossa vida. Né? Então, por isso que ele é tão importante, desde a barriga da nossa mãe, desde que a gente está lá na barriga da mãe, ele é importante para várias questões da nossa saúde. Né? Então, por exemplo, um resfriado mais intenso que demora mais para curar, ou uma crise alérgica que demora mais para passar, podem ser resultados de uma noite de sono ruim, por exemplo. Então a gente precisa cuidar melhor de como a gente dorme, da nossa noite de sono e entender como ela é importante. E aí você pode perguntar pra mim, Roberto, tá, mas eu durmo 4 horas, 6 horas e tá tudo certo, tipo, por que eu tenho que dormir 8 horas, que dizem, né? Então assim, eu não vou entrar aqui em mérito de quantas horas você tem que dormir, né? O ideal, que a maioria dos médicos falam, é em torno de 8 horas, né? Isso varia também de cada indivíduo, a gente fala de uma forma geral. E dentro da ciência existem os dormidores curtos e os longos, que é um grupo de pessoas menor, separada, que são predispostas geneticamente a dormirem mais ou menos do que esse período aí no meio de 8 horas. Então, pessoas que dormem 4 horas, 5 horas e não são afetadas pela privação de sono, tipo, afetadas zero, assim. Só que essas pessoas são pessoas que nasceram com essa disposição genética. Então, são pessoas que desde bebezinho elas dormem menos, independente da casa ser barulhenta ou ter uma rotina de sono bagunçada. Né? Então, esse grupo é diferente do restante das pessoas, da maioria das pessoas que tem essa necessidade de dormir aí em torno de 8 horas, mais ou menos, tá? Então, com exceção dessas pessoas, o geral é isso, em torno de 8 horas, mais ou menos, de acordo com a rotina, de acordo com o organismo de cada um. Então, a gente se adapta, né? A gente aprende a se adaptar ao longo da vida a ter uma noite de sono em torno desse período aí. Então, e dentro desse período acontece o que a gente conhece como os estágios do sono, que são o REM e o não REM. O não REM ele é dividido entre três subníveis, né? Entre 3 a 4, que eles oscilam entre o sono leve e o sono mais pesado. Né? Então, e eles não acontecem de uma forma gradual, tipo certinha, eles oscilam entre cada um. Né? Então, pode ter uma parte mais profunda, uma mais leve, enfim, e vai acontecendo dessa forma. Até chegar no momento do outro estágio, que é o sono REM, que talvez seja o mais importante de todos, que é aquele que a gente ouve falar e que é o que a gente sonha, né? O momento de sonhos. Não só isso, mas o sono REM é importante porque ele age como um reparador. Então ele repara algumas coisas no nosso organismo, algumas substâncias, alguns hormônios. Então ele é essencial para que a gente tenha uma noite reparadora. Então às vezes você até dormiu a noite inteira, tipo, mas eu dormi, eu não acordei e tal, e eu tô cansado por quê? Né? Porque talvez você não tenha passado pelo processo do sono REM. Então talvez você não tenha sido tão reparado assim como você achou que poderia ser. Então, e é importante não, né? É só uma curiosidade, na verdade.
Sono REM é uma tradução do inglês para movimento rápido dos olhos. Então, o sono REM ele é o mais profundo de todos. Então, é quando o seu corpo ele fica imóvel, você não mexe nada, só os olhos que se mexem, né? E é o momento que o sono vai, que o seu corpo vai sendo reparado, tá? É só uma curiosidade, na verdade. Então, a gente precisa dormir bem, né? Não dormindo bem, logo a gente acorda mais letárgico, mais desfocado, não foca muito no que a gente tem que fazer e a gente acaba esbarrando mais nas coisas, sendo mais desastrado e até causando acidentes. É igual eu anotei aqui, o Detran relatou isso em São Paulo, tá? Que 20% dos acidentes de trânsito estão associados com indivíduos sonolentos. Então, quando a gente está com sono, a gente acaba não prestando tanta atenção nas coisas ou não consegue ter uma visão mais ampla das questões e acaba causando acidentes. Então, por isso também é importante da gente cuidar disso, né? Uma curiosidade rápida aqui, que eu achei, tipo assim, gente, como o nosso cérebro é incrível, né? Como Deus é incrível por fazer coisas tão perfeitas. Pra você que é mãe, que tem bebê pequeno, que tá amamentando, ou mesmo você que tá grávida, tem alguns momentos, né, que a gente vai precisar acordar, né, vai ficar acordado. Durante a amamentação, você tem que acordar de 2 em 2 horas e tal. Então você acaba sofrendo privação de sono. E para que você não seja prejudicada, mãe, o que o cérebro faz? Ele, nesse período de gravidez e amamentação, ele muda, ele altera algumas funções para que você seja protegida durante esse período. Então, você é protegida contra essa privação de sono. Você não é tão afetada e sofre tantos danos quanto uma pessoa normal, um homem, por exemplo, uma mulher não grávida sofreria. Então, tipo, é incrível, né? Deus é maravilhoso e faz tudo pensando no nosso bem-estar. É muito, muito, muito bacana isso, né? Então agora a gente vai falar por que não? O que acontece quando a gente dorme? A primeira coisa é falar sobre o hormônio reparador, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento ele é liberado sempre que a gente dorme, né? De uma forma mais significativa. E aí você pode falar, Roberta, mas eu já cresci, tipo, eu sou adulto, não preciso disso. Precisa. Ao longo da nossa vida a gente precisa o tempo todo desse hormônio. Mas ele não serve só para crescer. Ele tem o seu papel fundamental como, né, desenvolvimento na casa da criança. Mas quando a gente é adulto e durante o longo da nossa vida, a gente precisa desse hormônio para várias outras coisas. Por exemplo, síntese de proteína, ali o bom funcionamento dos neurônios, a reparação celular. Então o hormônio do crescimento ele é essencial, a gente precisa dele. E ele só vem, né, ele é só liberado de uma forma significativa quando a gente dorme. Então é extremamente importante dormir. Junto desse hormônio também tem a melatonina, né, que é o hormônio do sono. E esse hormônio ele tem também a função de reparação de tecidos. Então às vezes você machucou, se ralou em algum lugar, ali tá ardendo, tá doendo, você dorme, no dia seguinte amanhece com uma casquinha, ou amanhece meio que curado já, é a melatonina agindo ali, reparando os tecidos também. E pegando de alguma forma o nosso organismo e mostrando para ele o que precisa e o que não precisa, né? Então eles ajudam ali a também a faxinar o cérebro, digamos assim, né? Tem outros processos que acontecem com isso, mas eu também não vou entrar agora nesse mérito. O que acontece também de muito importante é a consolidação da memória e aprendizado. A gente guarda as coisas dormindo. O nosso cérebro, ele tem uma estrutura cerebral que se chama hipocampo, que é responsável por evocar memórias e armazenar memórias. Então, tudo que acontece durante o nosso dia que a gente precisa lembrar, até tipo, precisa estudar para a prova, e aí você está estudando ali para aprender aquele conteúdo, quando você dorme, o seu hipocampo vai lá e guarda tudo que é necessário, que é importante, joga fora o que não precisa, guarda o que é importante, e quando você precisa evocar, quando você precisa lembrar e buscar, ele também faz isso. Então ele vai lá, busca as memórias que você precisa e traz à tona. Quando você não dorme, ele não consegue fazer esse trabalho, então a sua memória acaba sendo prejudicada, né? Então às vezes se você aí do outro lado começou a esquecer as coisas, está tendo problema de memória, talvez você precisa rever como estão sendo suas noites de sono, né? Será que você tem dormido bem? Tem dormido do jeito que deveria, de uma forma reparadora? Mesmo, porque senão
as suas memórias a longo prazo, principalmente, elas vão ser afetadas, né? Porque as memórias de longo prazo você ainda consegue acessar, porque são curtas, são coisas rápidas. Agora, memórias mais profundas, questões mais que exigem um pouco mais de atenção e foco, você não vai conseguir lembrar. Então, o sono também é importante para isso. Outra coisa, aumento da massa muscular, né? A produção da massa muscular. Os exercícios cardiovasculares, aeróbicos, eles ajudam a perder as calorias rápido, na hora você perde. Mas o ganho de massa muscular acontece quando a gente dorme. Então, isso também é importante a gente aprender para ver como também o nosso corpo funciona e como também é importante a gente dormir. Então, gente, vocês querem ser fitness e ganhar massa magra, massa magra não, né? Massa muscular, durmam bem. Isso é importante e é primordial. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como prejudicamos o nosso sono, né? O que a gente faz que acaba prejudicando a gente. Eu falei pouco das outras questões, como funciona, alguns benefícios, porque são muitos e não caberiam num vídeo aqui curto, né? Então eu trago aqui o que é mais relevante de certa forma para vocês. Então, como que a gente prejudica? Qual é o lado contrário de toda essa história? O que dormir mal causa, né? Além de tudo, diminui a nossa vida, né? Diminui a nossa longevidade. Você fala, nossa, Roberta, que pesado. Sim, porque quando você não dorme, seu sistema imunológico fica prejudicado, né? Fica afetado. E logo, você não passa pela reparação necessária, as toxinas não são, levadas embora, então você fica mais vulnerável. Doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, Alzheimer, tem várias e centenas de doenças que podem te acometer se você não dorme bem, né? Você, na verdade, aumenta o fator de risco, aumenta a predisposição a ter doenças. Então, a gente precisa, e isso, obviamente, afeta a longevidade, afeta o tempo de vida. Então, a gente precisa sempre, eu acho que eu repeti várias vezes isso aqui durante o vídeo e vou falar mesmo, a gente precisa cuidar do nosso sono, a gente precisa priorizar isso, tá? Outra coisa, medicamentos não são solução, gente. Eu tava ouvindo um médico esses dias, agora durante o momento que eu tava estudando, que ele disse que os remédios para dormir são os mais solicitados pelos pacientes no Brasil. Ele tá no topo de todas as solicitações de medicamento. Por quê? Porque as pessoas estão num frenesi, numa vida louca e querem dormir e não conseguem. E aí elas buscam remédio. Só que a gente precisa entender e precisa aprender que os medicamentos, principalmente os sedativos, eles impedem que o processo cerebral funcione de uma forma natural durante o sono. Então, por exemplo, é como se você fosse anestesiado, apagasse, você vai dormir rápido. Mas aquele processo de reparação do hipocampo, das memórias, o processo ali, né, do sono REM, até o céfalo raquidiano, que é um líquido que vem da coluna, banha o cérebro e faz a faxina, não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma forma bem alterada e o seu cérebro, né, o seu corpo não vai ser reparado do jeito que ele seria. Então, você acaba acordando mal, letárgico, desfocado. E aí você vai buscar outras substâncias, por exemplo, algumas pessoas o café, pra te dar um up, assim, né? E aí você fica em estado de alerta, né? Fica mais ativo por causa da cafeína. E aí você tem que tomar um remédio, porque por causa da cafeína você tá acordado. Então você vai acabar num ciclo vicioso ali. Toma café pra acordar, toma remédio pra dormir e vice-versa. Fora que os medicamentos para dormir, eles são altamente viciantes e conforme vai passando e seu organismo vai se adaptando a eles, você vai precisar tomar doses mais altas, enfim, não vai ser nada bom, né? Então, se você está passando por dificuldades para dormir, procura um especialista, alguém que possa te ajudar e tenta fugir da medicação, né? Tenta ir para uma coisa mais natural, tenta entender por que você está dormindo mal, o que está acontecendo na sua vida, qual é o momento que você está vivendo que está te fazendo dormir mal, ou se são comportamentos seus mesmo, são coisas que você precisa mudar, né? Dar um start na nossa cabeça e falar, eu preciso mudar essa atitude. E dar prioridade para o que realmente importa, né? A gente precisa cuidar mais da nossa saúde. E aí, a questão também que entra são as pessoas que trabalham à noite. Você fala, mas eu trabalho à noite, eu não tenho escolha. Realmente, quem trabalha à noite não tem escolha para dormir à noite. O que você pode fazer? Qual que é o problema maior disso tudo?
né? Não é o horário trocado, é se durante o dia, que é o horário que você tem, se você vai conseguir dormir de uma forma qualitativa, né? Se você vai conseguir realmente dormir, tipo, em torno das 8 horas, ter os estágios do sono ali processados, né? Então você precisa se perguntar: o ambiente que você dorme é silencioso, é escuro, porque a melatonina ela é liberada em dosagens necessárias no escuro. Então tem interferências externas, cachorro latindo, barulho de carro, criança gritando. Isso tudo são interferências externas que te prejudicam na hora de dormir. Então é isso que você precisa adaptar. Se você tem a necessidade de trabalhar à noite e não pode dormir, então durante o dia, no seu período, né, disponível, adapta essas situações, essas interferências para que elas não aconteçam e te atrapalhem. Né? Então são questões que a gente pode trazer para nossa vida e pensar. Né? São coisas que a gente precisa trazer e pensar: o que eu estou dando mais prioridade? Dormir é extremamente importante e, é uma delícia, né? É lógico que a gente vai dormir mais do que deve, mas será que a gente está dormindo o tanto que a gente precisa? Né? O tanto que o nosso corpo precisa? Será que a gente está tão louco atrás de tanta coisa para resolver e tão cheio de responsabilidades que a gente não descansa? Porque é um ciclo, gente. Se você dorme bem, no dia seguinte você vai acordar bem. Isso é óbvio. Você vai acordar bem logo, você vai ser mais produtivo, você vai conseguir ser mais focado, vai prestar mais atenção, vai lembrar de mais coisas e vai conseguir resolver os seus problemas. Se você não dorme bem ou dorme pouco, né, insuficiente para o que é necessário, tudo que você for fazer durante o dia vai demorar mais, vai exigir mais atenção, vai ser menos produtivo. Então a gente precisa pensar nisso. Né? A prioridade maior de tudo, eu sei que tem um monte de coisa para resolver e todo mundo tem. Mas a prioridade de tudo é a sua saúde. Se você não tem saúde, você não tem nada. Então a saúde ela tá no topo. Para ter saúde, a gente precisa dormir, né? Então, vamos dar mais valor para esse momento da nossa vida. Vamos organizar a nossa rotina de uma forma que a gente possa dormir melhor e, né, enfim. E na semana que vem eu vou continuar nesse assunto, mas eu vou trazer dicas, coisas que podem auxiliar você a dormir melhor, a ter uma noite de sono melhor, o que fazer e o que não fazer para poder dormir melhor, tá bom? São coisas que eu tô tentando pôr na minha vida em prática, tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha sido um vídeo esclarecedor aí. E é isso, tá bom, gente? Um beijo, até semana que vem.